Vamos lá, olha só, vamos falar aqui hoje de Auren. Auren 3, o código de negociação dessa empresa, uma empresa de um setor perene, estamos falando de uma ação de energia elétrica, e vamos falar nesse vídeo se essa ação, vamos analisar, aliás, para saber se essa ação ela tem um grande potencial para 2025, para que você possa se antecipar, e vamos saber se o preço de hoje, esse preço de hoje que ela caiu pra caramba, dá uma olhadinha aqui, a gente vai saber se ela se trata hoje de um grande desconto ou não. Peguei aqui o período dos últimos 5 anos, e nos últimos 5 anos o gráfico de Auren foi esse aqui, 29,15% negativo. Hoje ela está cotada em R$ 11,39, a empresa ela não tem o gráfico de 5 anos, apesar de eu ter colocado o gráfico de 5 anos, ela começou recentemente em bolsa de valores ali em 1º de abril de 2022, então tem aí pouco mais de 2 anos, empresa com pouco histórico em bolsa, mas é uma empresa que tem atraído muito investidor, principalmente investidor iniciante, pelo fato de estar passando por grandes mudanças, está com uma tese de investimentos que eu já considero, já posso falar para você, te adiantar, que de fato eu considero uma tese bem interessante, que é na energia renovável, e tem grandes investidores, tem grande investidor aí fazendo aportes, que fez aportes aliás na Auren Energia, e isso acabou atraindo muita gente, principalmente do ano passado para cá. Então, diante disso tudo aí, eu já quero começar esse vídeo deixando uma mensagem, e a mensagem é a seguinte: não seja apegado a um ativo, não seja apegado a uma ação, a um fundo imobiliário ou qualquer um ativo, não seja fã de nenhum investidor, tá? É claro que você pode gostar muito de investidor, gostar das teses de investimentos deles e tudo mais, mas não fique preso aos aportes dos grandes investidores. Cada um tem sua tese de investimentos, cada um tem o seu dinheiro, tem o seu patrimônio. Então, se você gosta de um investidor, tudo bem, mas não siga as diquinhas. Aquilo que eu sempre falo, foque em aprender a investir, porque quem aprende não depende. E o mais importante de tudo, dessa mensagem que eu quero começar te deixando, é que preze pelo seu dinheiro. Apenas isso. Preze pelo seu dinheiro, preze pelo seu patrimônio e não fique seguindo as diquinhas, não fique seguindo as movimentações, principalmente dos grandes players de casa de análise e nada disso. E aqui esse é o foco principal desse canal, justamente por isso, se você está chegando agora, já quero te convidar, se inscreve e ativa as notificações, porque aqui eu busco sempre fazer com que você aprenda, para que você não dependa de mais ninguém. Então já vamos falar da Auren sobre essa queda aqui, se estamos diante de uma grande barganha, será que é a ação hoje de energia elétrica que está com mais desconto em bolsa de valores, mas eu quero começar, como sempre, que você responda o nosso quiz. Me fala nos comentários aí, você investe no exterior? Se sim, se você investe no exterior, em que tipo de ativo você investe hoje? Em stocks, letra A, stocks, que seriam as ações americanas, letra B em BDRs, letra C em ETFs no exterior, ou letra D em ETFs no Brasil, como por exemplo IVVB11. E já que você já parou para comentar, já aproveita e também já deixa um like na confiança, porque esse vídeo eu tenho certeza que é um vídeo especial. Inclusive no final do vídeo eu vou te mostrar aqui a minha opinião, o que eu acho de Auren, meu ponto de vista sobre Auren e quais os pontos de atenção, os pontos importantes que você, se for investidor ou se estiver pensando em investir em Auren, você deve tomar cuidado, você deve se atentar. Hoje já vamos falando de Luiz Barsi. Aqui eu peguei algumas notícias, mas é claro que tem várias e várias notícias, basta você jogar aí no Google Barsi Auren, Auren, Barsi, qualquer coisa assim, que você já vai localizar várias notícias dessa aqui. Isso aqui foi de janeiro lá de 2024, janeiro de 2024. Começamos o ano já com essas notícias de que Luiz Barsi é o maior investidor pessoa física hoje no Brasil, que recebe mais de R$1 milhão por dia apenas de dividendos, acaba brilhando os olhos dos investidores, principalmente iniciantes, e aí muita gente obviamente acaba seguindo as suas movimentações. É um grande atrativo aqui o Luiz Barsi hoje na Bolsa de Valores, e aqui essa notícia fala que ele vê duas apostas aqui para 2024, e depois eles falam aqui mais uma notícia: mega investidor Barsi revela as ações que está comprando, e evidentemente ele está comprando Auren. Isso aqui fez com que muita gente fosse atraído pelas suas movimentações, inevitavelmente fez com que pessoas comprassem o ativo sem entender sobre o ativo. Agora vamos falar então, começar falando das movimentações da empresa em si, da Auren. Auren compra a AES Brasil, provavelmente todo mundo já está sabendo disso aqui, se você não sabe, já fique
sabendo que a Auren está comprando uma outra empresa que está fechando o capital aqui na Bolsa de Valores por conta disso, e assim ela está objetivando se tornar uma gigante, e de fato ela vai se tornar uma gigante em energia renovável e em valor de 30 bilhões de reais. E é justamente por causa dessa movimentação da empresa que eu preciso trazer esse vídeo com vários alertas. A gente vai analisar aqui RI, o relatório de investidor da empresa, a gente vai pegar vários documentos importantes, onde eu já fiz um trabalho de coleta de vários dados importantíssimos, com ponto-chave para você, e justamente por isso, por te trazer todo esse conteúdo, cara, se você não deu o like ainda, eu te peço, deixa um like, clique em curtir, porque isso ajuda demais aqui o canal. Eu tô te trazendo isso aqui gratuitamente, então você faz a sua parte aí, que é apenas um like, e eu faço a minha, te trazendo cada vez mais conteúdos assim. Inclusive, rapidinho, eu quero aproveitar para te convidar para isso aqui. Isso aqui é a nossa comunidade RD. Se você está começando agora, se você está com carteira negativa, está lateralizando, não sabe como arrumar sua carteira de investimentos, quer formar uma boa carteira de investimentos por longo prazo, a gente tem uma comunidade onde tem grupo no WhatsApp, uma comunidade no WhatsApp com vários investidores. Eu estou lidando todos os dias diretamente com você ali, você tem um grupo de perguntas onde você pergunta e eu respondo qualquer pergunta diretamente para você ali no WhatsApp, então você tem essa facilidade de proximidade comigo. Não é todo lugar que você encontra algo assim, cara. Eu posso te garantir, te dar certeza que você não vai achar essa proximidade, essa facilidade de ter a interação com o seu mentor diretamente todos os dias pelo WhatsApp. Isso aqui eu disponibilizo para os alunos da comunidade RD. A gente tem suporte, tem mentoria online, tem calendário de dividendos, tem curso de investimentos completo, enfim, tem muita coisa mesmo. Mas a comunidade RD tá fechada, a gente abriu há pouco tempo, não sei ainda quando vamos reabrir, mas caso você se interesse em aprender a investir melhor, aprender a investir de forma assertiva, para que você não fique arriscando seu dinheiro aí à toa e já percorra um caminho nos investimentos de alguém que já percorreu por esse caminho, evitando grandes erros e grandes perdas, eu quero te convidar para clicar aqui embaixo. Vai aqui na descrição desse vídeo, tem um link, você clica naquele link que é a nossa lista de espera. Você vai entrar num grupo do WhatsApp, você vai entrar e aguardar lá. Lá é a nossa lista de espera. Assim que formos reabrir, formos anunciar novamente a comunidade RD, você vai ficar sabendo de tudo apenas se você estiver dentro desse grupo, ok? E olha que interessante, a Auren tem realmente projetos muito interessantes. As teses de investimentos delas são demais. Eu acho realmente incrível. Eu acho que realmente a empresa vai ter um futuro brilhante, principalmente em bolsa de valores. O portfólio da Auren hoje seria isso aqui, dividido em geração de energia. Ela é uma empresa geradora de energia elétrica e você precisa já entender de antemão que existem subsetores dentro do setor de energia elétrica. Existe aqui o setor de energia elétrica e abaixo dele existem subsetores. Existe, por exemplo, a empresa que é geradora de energia. Alguém tem que gerar energia, produzir energia. No caso, a Auren é uma dessas empresas. Depois tem a empresa de transmissão que precisa levar essa energia produzida até uma outra empresa que vai distribuir. E aí nessa outra ponta a gente tem as distribuidoras de energia elétrica, que basicamente é só você sair na rua aí, você olhar para o poste, você sabe que alguma empresa está distribuindo essas energias, e é essa empresa quem faz a distribuição dos postes de energia elétrica na sua rua, que traz a energia elétrica para sua casa. Então são basicamente esses três subsetores que você tem que entender, e nunca mesmo faça um comparativo equivocado de comparar uma empresa, por exemplo, de geração de energia elétrica com uma distribuidora, ou uma distribuidora com uma empresa de transmissão, porque são empresas totalmente diferentes. E o fato de serem todas perenes, o que é perene, Carlos? Perene é o fato de você estar investindo em uma empresa cujo produto ou cujo serviço você sempre vai depender, independente de qualquer situação. Ou seja, energia elétrica, você sabe que independente de guerra ou qualquer coisa que aconteça, você sempre vai precisar de energia elétrica. A gente está aqui nesse momento utilizando de muita energia elétrica. Mas não é o fato de você estar investindo em algo perene que essa empresa por si só vai ser uma empresa que não te traga riscos. Existe sim empresas de grandes riscos que são perenes. Então tome muito cuidado e você já vai entender por que eu tô te dando esses toques aqui no começo desse vídeo. Então a Auren hoje ela tem 57% de produção vindo de hidroelétricas, 28% de energia eólica, 15% de produção de energia solar. É bem interessante, inclusive eles colocam isso aqui, ó, o perfil de geração diária, porque eles aproveitam uma captação de energia ao longo de todo o dia, ou seja, ali da meia-noite até de manhãzinha, enquanto estamos no escuro ainda, a energia solar evidentemente não tem nada de produção, mas enquanto não tem nada de produção de energia solar, a energia eólica é que mais está produzindo, porque é neste momento, nesse período, onde tem
mais ventos. Depois, ao longo do dia, a energia eólica cai um pouco, os ventos normalmente baixam, mas aí a produção de energia solar é grande, então uma acaba compensando a outra. Depois de noite, quando a energia solar ela cai, aí novamente entram os ventos mais fortes e a energia eólica acaba compensando. Então é algo muito bem pensado, é um equilíbrio onde a empresa vai ter sempre uma boa produção, uma boa geração de energia. E eles têm aqui um portfólio ótimo. O que é um portfólio ótimo, Carlos? É basicamente o objetivo que a Auren possui para os próximos anos. Eles estão hoje com um portfólio assim, mas eles querem manter um portfólio assim, 50% vindo de hidro, 30% de energia eólica e 20% de energia solar. Então a gente pode ver que eles já estão bem próximos, mas ainda tem algumas mudanças a serem feitas nos próximos anos. Agora, falando de dividendos, eu tenho certeza que você, investidor, adora dividendos, todo mundo gosta de dividendos. Dividendo, para quem não sabe, é aquele dinheirinho dos lucros da empresa que a empresa divide com a gente, que é acionista. Quando você investe numa empresa, você recebe parte dos lucros porque você se torna sócio. Eu sei que muita gente dá risada, comprei uma ação de R$10, nossa, eu sou sócio. Muita gente faz brincadeirinha, mas cara, você é sim sócio, aceite, goste ou não, você é sócio da empresa. Se você não entende isso, é porque você não entende de investimentos. Ninguém fala isso apenas para te encantar, para te persuadir a investir. Você de fato se torna sócio. Existe uma parte do capital social da empresa que fica em free float, ou seja, fica disponível para a gente investir, para a gente participar do capital social da empresa. Então a gente se torna realmente sócio. E é justamente por isso que a gente passa a receber dividendos, passa a receber partes dos proventos da empresa. Então, falando dos dividendos da empresa aqui, a gente vê 2023 aqui, eu peguei diretamente do site de RI da Auren, esse documento aqui. A Auren pagou dividendos lá em 2023 duas vezes. Foi um pagamento no mês 5 de 2023 e o outro no mês 12 de 2023. Foram dois pagamentos fortes aqui, de 1,50 mais 1,50. Isso aqui deu um dividend yield bem elevado. Inclusive, se a gente pegar aqui o preço de hoje, R$ 11,39, e aí a gente pega a calculadora aqui, a gente faz R$3, que seria a soma desses dois dividendos pagos no ano passado, dividido pelos 11,29 vezes 100. Dá uma olhadinha aqui, foi um yield de 26,5% de pagamentos. Isso com relação à cotação atual. Mas é claro que aquilo lá foi dividendos extraordinários, tá? Então tem que tomar certo cuidado. Tanto é que em 2024 já não temos esses dividendos. Tivemos aqui um dividendo pago em março de 2024, que foi de apenas 40 centavos. Então veja que quem entrou apenas olhando esses dividendos, sem saber por que tinha esse dividendo, acabou passando hoje por uma queda, comprou na alta, está na baixa e não sabe às vezes o que fazer com a ação. Inclusive a gente já vai falar que provavelmente não deve ter mais proventos para 2024 e talvez para os próximos anos. Então vamos aos ativos da Auren. Você pode ver que ativos hidrelétricos, ela possui hoje 8 usinas hidrelétricas, ativos eólicos 31 parques eólicos e ativos solares são 10 parques solares. Estrutura acionária, e entra aquilo que eu acabei de falar para você sobre você ser sócio da empresa. Aqui a gente vê que tem 51% de investidores pessoa física, que no caso somos nós. Free float da empresa é grande aqui, 29,2% é free float, ou seja, para a gente comprar, 32% pertence a essa empresa CPP Investments e 38,7% para Votorantim, para a empresa Votorantim. O desempenho financeiro no segundo trimestre de 2024, do último resultado apresentado pela Auren, foi razoável. A receita líquida aumentou 0,9% na base anual, ou seja, são os ganhos que entraram na empresa. O volume de energia aumentou consideravelmente, 16,1%. O EBITDA ajustado aqui aumentou um pouquinho, na base anual teve um aumento de 4,7%. Aí, diante de uma empresa que estamos falando, que tem CAPEX mais alto, que está fazendo investimentos, que está crescendo, buscando investir, buscando crescer cada vez mais, precisamos falar de dívida e alavancagem. A dívida líquida, ou seja, aqui a dívida líquida sobre EBITDA, até caiu um pouco, fechou em 1,87 vezes. Isso aqui é bom, principalmente em se tratando de uma empresa de energia elétrica. A empresa não está tão alavancada ainda, mas já vamos falar que isso aqui vai ter alteração em breve, já vamos falar disso, então fica até o final desse vídeo aí, presta atenção. E o cronograma de amortizações. Hoje a empresa está com um caixa aqui de quase 5 bilhões de reais.
ela tem esse cronograma aqui que é tranquilo de fazer os seus pagamentos, porque a maioria aqui das dívidas serão pagas depois de 2030, mas aí entra esse ponto que eu acabei de falar, a alavancagem, você precisa entender o que vai acontecer com a empresa muito em breve, mas já vamos falar disso. Quando estamos falando de uma empresa de geração de energia, a empresa, ela, evidentemente, ela produz energia elétrica, mas ela precisa vender sua energia elétrica. Então temos aqui o nível de contratação de vendas da energia elétrica da Auren. Em 2024 tem 97% da energia já contratada, 97% com vendas já garantidas. Em 2025 cai para 93%, 2026 90%, até aqui tá ok. Mas de 2027 em diante cai abaixo de 77%. Claro que a Auren provavelmente vai realizar mais vendas, mas isso aqui é algo que precisa ficar de olho se você investe ou pretende investir em Auren. E aí eu trouxe também os destaques do segundo trimestre de 2024. A Auren, ela anunciou a combinação entre Auren e a AES Brasil, que eu já falei para você no começo desse vídeo, e já vamos ter que tratar com mais cuidado sobre esse ponto. Aí assim, ela vai se tornar a terceira maior geradora do Brasil, então ela está realmente se tornando uma empresa relevante a nível nacional. Ela também anunciou a aquisição de uma outra empresa, que foi a Esfera Energia, proporcionando aqui um ecossistema de comercialização ainda mais robusto, ou seja, se ela produz mais energia, evidentemente ela tem que buscar e se preocupar mais com as vendas também. E houve um avanço aqui num dos parques da Auren, que é o Sol de Jaíba, que já está com previsão de estar 100% em operação em setembro de 2024, que já vai começar a impactar ainda mais os resultados da empresa no terceiro trimestre de 2024. E aí entra aquela questão que eu falei que você deve ter cuidado quando se trata de Auren, quando estamos falando de Auren. Auren comprou a AES Brasil, como já falamos, assim ela vai multiplicar sua capacidade de geração por 2,4 vezes. Isso aqui é sensacional, a empresa tem muito a crescer, porém a gente tem que entender esses cuidados aqui. Com isso, ela comprou uma empresa, que é a AES Brasil, que já é uma empresa altamente endividada, ou seja, uma empresa que possui uma dívida líquida de quase 12 bilhões de reais, equivalente a 5,3 vezes seu EBITDA. E quando a Auren compra a AES Brasil, ela também compra, além dos seus ativos, ela compra, obviamente, todos os seus passivos e adquire também todas as suas dívidas, todo o seu endividamento. Ela incorpora esse endividamento. E assim a Auren, ela deve passar para uma alavancagem que está hoje na casa de 1,8, 1,9 vezes, como eu falei que é tranquilo, mas vai passar para quase 5 vezes, e aí se torna um ponto mais preocupante, um ponto que você deve ter cautela quando você vai pensar em investir em Auren. E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui, os pontos importantes ao investir em Auren. Primeiro, falando de dividendos. Quando a gente fala de uma empresa que está altamente endividada, ela vai ficar altamente endividada mesmo, ela precisa evidentemente saldar essas dívidas, dar conta de gerar mais resultado operacional e arcar com essas dívidas. Então nos próximos anos aí, pelo menos nos próximos 2, 3, talvez 4 anos, muito provavelmente você investidor não vai ver dividendos, e se você vir dividendos, você receber dividendos, esses dividendos devem ser bem baixos. Então se você entrou em Auren naquele ponto lá atrás de 2023, onde ela pagou muitos dividendos, um dividendo realmente alto, você já precisa saber agora para que você entenda o caso e que você já se decida se você vai conseguir aguardar, se você não vai aguardar, se você já quer realocar o seu dinheiro em um outro ativo que já vai te dar retorno a curto, a médio prazo, mas o fato é que você precisa entender isso. Diante de um alto endividamento, evidentemente que uma empresa ela não tem como ficar distribuindo os lucros aí com a empresa, ela precisa primeiro saldar a dívida. Então aqui nós já matamos esse ponto aqui que são os dividendos e endividamento. Aí entra uma outra questão, quando falamos de uma empresa de geração de energia, a gente precisa entender que tem aqui o fator climático. O que é o fator climático, Carlos? A empresa basicamente precisa de chuvas, precisa de vento, precisa de sol, ou seja, bastante calor, e aí são fatores que a gente não tem controle, a empresa não tem controle, ninguém vai ter controle. Então é uma empresa que pode ter lá os seus períodos de altos e baixos. Não estou falando que isso é ruim para a empresa ou que a empresa é ruim, mas são pontos que você precisa entender do caso da Auren. Falando sobre seus investimentos,
eu, Carlos, acho os seus investimentos bem interessantes. Ela vai se tornar uma empresa realmente muito relevante, mas para quem almeja receber dividendos, receber mais retorno de uma empresa de curto a médio prazo, precisa entender isso e ter um certo cuidado. E aí eu coloquei ainda aqui, existe certeza e prazo. Não existe prazo, e como eu falei, provavelmente nos próximos 3, 4 anos, a gente não deve ver muito recebimento de dinheiro, talvez tenha um pouco, mas não muito provento distribuído aos acionistas, mas esse prazo ele é incerto, pode ser menos tempo, pode ser até mais tempo, depende dos resultados da empresa para saldar as suas dívidas. E também a tese da empresa, não existe certeza, a gente está falando de renda variável, evidentemente não tem certeza de nada. O caso é realmente interessante, mas no momento é uma tese, é um investimento que eles precisam pagar e eles precisam provar que esse investimento de fato foi bom. Até lá, eu, Carlos, falando por mim, do meu ponto de vista, me mantenho fora de Auren. É um caso que, se vingar, se der bom realmente, e ela se torne uma empresa geradora de riqueza, geradora de dinheiro, principalmente para o acionista, talvez eu venha olhar para essa empresa futuramente, mas até lá eu vejo que temos muito mais oportunidades que vão dar retorno muito mais certeiros, mais assertivos e prazos muito mais curtos. Mas já me fala aí o que você acha de Auren. Você tem ela na carteira? Você está investindo? Pretendia investir? O que você vai fazer com a Auren? E pra gente fechar esse vídeo com chave de ouro, eu quero te convidar para vir aqui na página inicial do canal, vir aqui e clicar em inscrever-se. Se você ainda não é inscrito, é importante que você seja inscrito, e depois você pode vir em seja membro, clicar aqui para se juntar a essa galerinha, os membros do canal que apoiam aqui o canal, e por R$ 7,99, além de apoiar o canal, fazer com que eu consiga trazer mais e mais vídeos assim gratuitos, analisando empresas, analisando fundos imobiliários, enfim, conteúdos relevantes para você. Você ainda vai ter acesso a uma planilha, que é a nossa planilha de preço teto projetivo, com quase 70 empresas que eu atualizo todos os meses. E R$ 7,99 é um investimento que você faz que dá cerca de 25 centavos por dia. Não é nada perto do valor que você vai receber, além da planilha de preço teto projetivo, que é onde você vai saber exatamente o valor limite para você pagar numa ação, porque talvez hoje você se encontre numa situação assim, você vê uma boa empresa, vê que estão falando bem da empresa, gostou dela, mas você não sabe se hoje ela está cara, se ela está barata, se vale a pena comprar agora, esperar ou não. Então essa planilha eu tenho certeza que vai te ajudar demais, e aí fica o meu convite para você se tornar membro do canal. Meu nome é Carlos Ramos, espero que você tenha curtido o vídeo. Se você curtiu, deixa o like, compartilha esse vídeo com mais pessoas, que é importante que você faça isso. E agora fico com esse vídeo que tá aqui do meu lado, que eu tenho certeza que é um outro vídeo que você vai gostar bastante. Inclusive, eu expliquei várias coisas bem técnicas aqui, que só curso pago ensina, e eu ensinei aqui gratuitamente para você.